Boa noite. Neste primeiro dia de junho de 2020, lá fora tem uma chuva gostosa, o vento mandando um barulho relaxante, o pessoal já começa a se recolher. Esse mês de junho ele traz muitas coisas boas. Depois de quase um ano sem chuva para mexer as águas, então o mês de junho já continua nesse processo, onde a mãe natureza já começa a se reequilibrar. Sei que muitos logo estarão reclamando que vai chover demais, mas são ciclos necessários. E as pessoas às vezes não se dão conta que pede-se e esquece de agradecer. Tivemos um ano com muita estiagem e agora estamos tendo água. Lembrando que as águas, elas geram vida. Elas reabastecem os mananciais, fazem brotar plantas novas, revitalizam, purificam as energias, os seres vivos. Nosso corpo é formado por água, essencialmente. Então, quando se trabalha as águas na natureza, automaticamente estamos trabalhando a nós mesmos. Então somos abençoados com as chuvas. Mas não foi de chuva que eu quero falar hoje. Eu apenas iniciei com a chuva porque estamos iniciando o mês de junho. Temos muita coisa boa vindo por aí. Então vamos mudar a nossa forma de pensar e de acreditar nas coisas. Eu vou tocar no assunto neste momento que para muitos já está saturado, mas eu vou dar um outro enfoque porque vai ser o assunto e a vibração do momento. Porque tudo muda, tudo é energia, e se a energia muda, as coisas mudam também. Tá? Então o que acontece? Já se passaram quase mais de 2 meses para nós dessa pandemia, que trouxe um caos para muitas pessoas. Por quê? Como o pessoal está cansado de saber disso. As pessoas viviam num mundo frenético, agitado do ter, poder, conseguir, conquistar, e esqueciam de viver, de aproveitar os momentos. E quando veio a pandemia, as pessoas se deram conta que de uma hora para outra simplesmente podiam ser ceifados. E não aproveitaram a vida, porque deixaram de aproveitar quando conquistasse tal coisa, quando fizesse tal coisa. Esse momento poderia não chegar para elas. Então o medo toma conta, o pânico, o desespero pela própria vida. Vida essa que as pessoas não aproveitam, não cultivam. Apenas vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Esse foi o primeiro ponto, que tomou conta de vários comentários, já é assunto que já está saturado. Tá? Lembro-me que na ocasião, a professora Giovanni, ela trabalhou a mesa da consciência e uma das orientações que saiu era justamente falta de amor. Lógico, ela foi todo trabalhado, um trabalho maravilhoso que ela fez e trouxe muitos ensinamentos, muitas orientações nesse processo. Entretudo, contanto, todavia, porém, tudo que é maçante, tudo que está todo dia, todo momento, vira banal. Então a pandemia nesse processo vira uma banalidade, onde as pessoas começaram a assimilar algumas coisas, deixando o pânico de lado, o medo de lado, e começaram a
mudar essa energia. Teve muitos trabalhadores da luz que atuaram constantemente nesse processo. E realmente foi dado uma guinada, foi dado uma reviravolta. E não existe mais aquele pânico, aquele medo que tinha no início. Contudo, pela orientação que sendo a própria mesa da consciência, a falta de amor não foi suprida. Tá? As pessoas que deviam ter se recolhido, as pessoas que deveriam estar mais com suas famílias, com seus amigos, se recolhendo para repensar as suas atitudes, para repensar a forma que está vivendo, no sentido de viver o aqui e agora, aproveitar cada momento como se fosse o último, e não de forma egoísta, mas sim compartilhar com os seus o momento. O que está pegando agora, que eu trago como um alerta, e o que eu gostaria que nós simplesmente, antes de avançarmos nesse nível, podemos simplesmente barrar aqui e agora, e termos uma nova perspectiva, aproveitando aí esse mês de junho, que se inicia com uma energia muito legal. Essa semana vamos ter eclipse lunar, tá? São muitas energias, muitas coisas boas vibrando para nós. Para quê? Para mudarmos novamente a nossa consciência, que está começando a baixar novamente. Eu não gosto de ficar falando em coisas ruins, porque a gente também baixa a vibração. Mas é necessário que vocês tomem essa consciência justamente para vocês mudarem a forma de pensamento e retomarem o padrão vibratório mais elevado. Então, qual é o problema? O julgamento. Tá? É algo que eu tenho acompanhado e está começando a ganhar força, principalmente aqui na nossa região, cidades do interior, mais pequenas, onde a pandemia, agora que ela está chegando. Então, quando iniciou o processo lá na segunda quinzena de março, já houve toda a questão das barreiras, a orientação, o trabalho da saúde, das secretarias de saúde maravilhoso, estão de parabéns e deve-se realmente dar méritos. A dedicação pessoal que ainda está nas barreiras, que algumas cidades têm barreiras, como a minha, por exemplo. Você passa lá meia-noite, 1, 2 da manhã, bom, eu não passo, enfim, quem passa lá, estão lá o pessoal de plantão, orientando, pedindo orientações, tomando informações necessárias para o controle enquanto vigilância sanitária. Faça chuva, faça sol, faça frio, eles estão lá. E essas pessoas merecem respeito e reconhecimento. Tá? Isso é algo que vocês devem pensar. Desde aquele processo. Agora, então começou a vir os primeiros casos para as nossas regiões. E o que acontece? A contaminação, ou porque a pessoa precisou sair da cidade, ou porque recebeu alguém de fora, por motivos que não se devem levar em consideração. Não nós. Tá? Porque cada um de nós tem os seus motivos, sua vida particular. Que nós temos inclusive um direito constitucional, direito à privacidade. Tá? Então, devemos primeiro olhar para nós mesmos, evitar olhar e julgar o outro. Voltando lá, porque senão às vezes eu acabo divagando e acabo alongando em outros assuntos. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista com uma pessoa da cidade que acabou sendo contaminado com os motivos e o que eu achei muito legal e que eu tiro o chapéu para essa pessoa, porque ela tomou todas as precauções necessárias e informou as autoridades sanitárias. E ela veio colocar um ponto de vista que nos leva a refletir. Era algo que eu já estava trabalhando sobre isso, mas só veio a reforçar. Por isso eu quero levar ao conhecimento de vocês. E se vocês concordam com o meu raciocínio, com o meu ponto de vista, eu peço que vocês compartilhem.
para que cada vez mais pessoas vão tomando essas consciências e mudando essa forma de pensar. Tá? Porque as pessoas, quando tomaram esse conhecimento disso, primeira pergunta: quem é? Como se contaminou? Tá? E uns comentários assim muito depreciativos, que agora a culpa do fulano pode ser que o vírus veio para a cidade e vai contaminar isso e aquilo. Por favor, mudem essa forma de pensar. Para quem gosta de ler a palavra, lembrem da mulher apedrejada, as palavras de Jesus, que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas nesse caso que eu me refiro, eu não considero a pessoa uma pecadora. Primeiro, suspeita-se da forma que ela foi contaminada. Ou mesmo contaminou, perdão. Mas não se sabe, ele é um vírus praticamente invisível. Para quem acompanha toda a propagação e como ele se espalha, não é somente contato pessoal, é através de objetos, coisas, maçaneta de porta, enfim, todo o rol que foi divulgado. Mas a atitude dessas pessoas da cidade, em momento algum, como ele próprio relatou, é que ninguém se preocupou em saber como que eles estão, eles precisam de alguma coisa, estão melhores. Se preocupar com o semelhante, se preocupar com uma parte de você que precisa ser curada. Ao invés disso, houve o julgamento. Nós, seres humanos, temos um grave defeito que é, sempre que acontece algo, apontar um culpado, julgando, se eximindo de responsabilidade, ou, caso aconteça comigo, não foi culpa minha, foi, e aponta o dedo. Então essa é uma consciência que nós precisamos mudar. Porque nós não somos perfeitos. Então, se não somos perfeitos, nós não temos o direito de julgar. Então, esse é o primeiro passo que aprendemos lá na palavra com a mulher adúltera. Isso quando há alguém que cometeu alguma falta. Nesse caso específico, e eu me refiro isso a nível planetário, nós devemos parar com esse pensamento, com essa vibração de achar o culpado. Porque se estamos nessa situação é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo. Não! Se aconteceu, é porque era necessário por algum motivo. Assim como a mesa da consciência trouxe que era falta de amor. Então, muitas vezes em nossas vidas, é necessário tomarmos algumas consciências através da dor, porque é a única forma de nós aprendermos. E parece que neste momento, nessa pandemia, as pessoas ainda não aprenderam que é necessário resgatar o amor. Amor próprio e também amor com os seus semelhantes. Então, precisamos começar a nos preocuparmos também com os outros, deixarmos o nosso egoísmo de lado. As pessoas nessa pandemia que tiveram oportunidade de se isolar, tá? Observem que as coisas não param, elas não devem, não podem parar, tudo continua. Então, se alguém se isolou, é porque alguém permaneceu fazendo as atividades e suprindo esse processo. E isso ninguém pensa. Eu vou lá e me isolo, tá? Eu estou lá no meu mundo.
Mas o resto, não, perdão, o resto, os demais, porque não é resto, não. Os demais, a vida tem que continuar. A produção, a distribuição, consumo. Alguém tem que fazer isso. Para isso, vai ter relações sociais, vai ter contato. Tá? E existe todo o processo dos cuidados que a vigilância sanitária orientada no mundo inteiro. Mas pode acontecer falhas, e elas acontecem. E não é por irresponsabilidade. A pessoa não se contamina porque ela quer. Então tenha um pouco dessa consciência ao julgarem aos outros. Enquanto eu estou isolado, alguém tem que distribuir o alimento, tem que ir de uma cidade para outra, alguém tem que abastecer o mercado. Inclusive você está isolado, aí você vai no mercado, perfeito. Você está de máscara, usa álcool em gel, mas algum motivo você entrou no mercado e aquela vontade de passar a mão ou no lábio, ou no olho, alguma coisa, e a gente não se dá conta. Aí você vai, mesmo com essa tua mão, você vai lá e coloca a mão no alimento que está lá, ou uma batatinha, um tomate, uma cebola. Isso é apenas um exemplo. E você teve o contato, de alguma forma. Outra pessoa foi lá e colocou a mão nesse mesmo produto que você colocou a mão e tirou. Está aí um possível meio de contaminação. Pessoas que trabalham em escritório, alguém chega lá, entrega um papel, você recepciona, colocou a mão no papel. A pessoa passou lá, chegou num portão de um condomínio, colocou a mão na maçaneta da porta do condomínio para entrar. Quantas pessoas têm acesso, quantas pessoas tocam nisso? Aí ocorreu uma contaminação. Onde está o julgamento? Vocês percebem que vocês estão julgando, muitos de nós julgamos, sem ter consciência que a pessoa não se contamina porque ela quer, como eu já comentei. E se ela teve que sair da cidade, ou se alguém teve que entrar na cidade, cada um tem os seus motivos. E tem as suas privacidades. E se alguém for contaminado e você sabe que ela foi, se preocupe em saber se ela está bem e como que ela está passando esse processo. E não julgando e discriminando, porque isso está levando a um outro conceito que é o preconceito. Onde ao invés de ocorrer o que está na mesa, que é falta de amor, de nos aproximarmos, esse processo gera um preconceito e faz justamente o inverso, uma exclusão social. E aí o que acontece? Há uma necessidade, mas que ao invés de ser suprida, está justamente ao oposto. Porque existe julgamento e preconceito. Então esses são os dois conceitos que eu trago hoje para vocês e gostaria que vocês refletissem. E se vocês concordam com isso, divulguem, coloquem em prática. Para elevarmos novamente o padrão vibratório e conseguirmos novamente sair desse processo. Aproveitando as boas energias que estão ao nosso redor. Essa é a nossa proposta. Só para exemplificar um pouquinho melhor isso, como eu comentei essas formas de contágio das pessoas que aconteceu. Então você se coloque no lugar dessas pessoas. Quer queira que você vá no mercado, quer que você acesse uma porta de um condomínio, quer seja que você pegue um papel na mão e você se contamine. Você gostaria que as pessoas te julgassem que você foi irresponsável, que você não se cuidou e que automaticamente te excluem e te olhem com preconceito? Eu acredito que não.
Então, se você não quer sentir isso, não transmite esse mesmo sentimento para as outras pessoas. Porque se elas estão passando por esse processo, aí sim que elas precisam ainda mais do nosso amor, compreensão, atenção e de boas vibrações, pensamentos positivos para que elas se recuperem logo e que juntos podemos vencer essa pandemia com consciência, com amor próprio e amor ao próximo. E é nesse sentimento que eu encerro essa noite com vocês. Eu estarei fazendo mais uma aqui uns dias, falando sobre as crianças dentro de casa, que é mais um assunto muito legal, que vamos trazer ideias novas e entender o porquê de todo esse processo, tá bom? Fiquem na paz, tenham bons descansos e vamos elevar nosso padrão vibratório. Até mais!